Irmãos, contem para mim aqui uma coisa, contem para mim. Qual era o único lugar da Bíblia que o povo não tinha boleto para pagar? Qual era o único lugar da Bíblia que o povo não se preocupava com o amanhã? Onde era? Qual era o único lugar da Bíblia que o povo não preocupava com doença, com guerra, com maldição, com demônio? Qual que era o único lugar da Bíblia? Diga: no Éden. Bem forte, no Éden. Mas por que que eles tinham tudo isso? Por que que eles tinham segurança, paz, alegria? Por que que eles tinham provisão? Por que que eles tinham a presença de Deus todo dia? Todo dia por volta das 18 horas, na viração do dia, Deus descia do céu para andar com Adão e Eva. Por que que eles tinham tudo isso? Por causa da obediência. Olhe para cá. Hoje eu quero falar com vocês sobre a obediência. Escute o que Deus quer falar com você. Enquanto Adão e Eva foram obedientes a Deus, não faltou nada para eles. Eles tinham tudo do bom e do melhor. Não tinha dor, não tinha doença, não tinha inveja, não tinha praga, não tinha boleto, não tinha preocupação com o dia de amanhã, não tinha ansiedade, não tinha depressão, não tinha nada. Irmãos, era tudo perfeito. Só que Deus disse: não comam daquele fruto, porque no dia que vocês comerem e me desobedecer, vocês vão morrer. O Satanás, o diabo, a serpente, a antiga serpente, o futuro dragão, foi lá e enganou a Eva foi enganada e deu para o Adão o fruto proibido. O que aconteceu? Eles perderam tudo. Perderam a presença de Deus, porque nunca mais viram o Senhor. Eles perderam paz, perderam alegria, perderam a segurança, porque logo após a expulsão do jardim, Caim mata Abel. A terra foi amaldiçoada. Adão teve que ralar para ganhar o pão de cada dia. Cadê as pessoas que levantam cedo para ganhar o pão de cada dia? Cadê? Por causa da desobediência de Adão e Eva. Era para a gente ter tudo, de mão beijada. Deus ia dar tudo para nós, mas a desobediência tirou tudo de Adão e Eva e consequentemente da humanidade. A Bíblia diz que a terra começou a produzir espinhos e abrolhos. Vocês sabiam disso aqui, que no Éden os animais não eram ferozes, o leão, a onça. No Éden, o leão, a onça, os felinos, os animais ferozes, eles comiam capim. Eles pastavam junto com os outros animais. Inclusive existe uma profecia que quando Deus fizer novos céus e nova terra, o leão vai pastar junto com a vaca, com o boi. Os animais são ferozes como são por causa da maldição do pecado que veio pela desobediência. Quando Jesus mudar tudo e fizer tudo novo, essa ferocidade, a maldição vai acabar e tudo vai ficar em paz de novo. Só que eu vim aqui hoje para dizer para você: Deus ainda tem um Éden para a sua vida. E o endereço para chegar lá se chama obediência. Eu vou falar só para uns 2 ou 3 do lado de cá, ou do lado de cá, não sei. Deus ainda tem um jardim para nós, e o endereço é obediência. Bate palma para Ele, dá glória a Deus. Tudo, eles tinham tudo porque estavam debaixo de obediência. Mas no dia que desobedeceram, perderam a presença, a paz, a provisão, a segurança. Diga que perderam tudo. Fala para o teu vizinho aí, fala assim: quando a gente desobedece, é prejuízo na certa. Você tem perdido muitas coisas? Ei, perdas, prejuízos constantes é sinal de desobediência. Quando há desobediência, há perda, há prejuízo.
Eles perderam tudo por causa da desobediência. O preço foi muito alto. Eu quero que você entenda isso. Olhe para mim. Todas as vezes que você for tentado a desobedecer, lembra do que o pastor Rodrigo está dizendo agora: o preço é alto demais. Você está sendo tentado a trair, roubar, entrar num negócio para ganhar um dinheiro fácil. Você está sendo tentado a fazer alguma coisa errada. Deixa o Espírito Santo falar no teu ouvido agora: o preço será alto demais. A vergonha é muito grande, a humilhação é muito grande, a lágrima vai ser abundante. Não vale a pena. O caminho para o jardim é a obediência. O caminho para fora do jardim é a desobediência. O caminho para viver na presença é a obediência. O caminho para viver sem Deus é a desobediência. O caminho para ter paz e alegria é a obediência. Mas para ter angústia, tristeza, é a desobediência. Eu queria te fazer uma pergunta. Não responda, só pense. Você se considera um filho obediente dele? Você é um filho obediente? Você costuma obedecer às palavras dele, às direções, os conselhos dele, os mandamentos dele? Ou você tem dificuldade em obedecer? Eu vou te ensinar a obedecer. Olhe para cá. Eu não sou perfeito, mas eu me esforço muito para obedecer. Eu vou te ensinar a obedecer. Todas as vezes que Deus pedir algo para você, te der uma direção, obedeça de forma rápida, alegre e completa. Repita essas 3 palavras comigo, diga: rápida, alegre e completa. Como assim, pastor? Deus me pediu algo, Deus me mandou algo, Deus me deu uma direção, Deus me deu uma palavra, então seja rápido em obedecer. Vou te dar um exemplo. E veio a palavra do Senhor a Elias, quando este estava no ribeiro de Querite, dizendo: levanta-te, dispõe e vai a Sarepta, onde já ordenei uma viúva para te alimentar. Ponto final. No próximo versículo está assim, ó: e ele imediatamente se levantou e se foi. Elias era um homem rápido na obediência, ao contrário de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo: dispõe-te e vai a Nínive e clame contra aquela cidade. Próximo versículo diz assim: Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. E quando Jonas fugiu, ele parou num barco no porão. Você conhece a história, jogaram ele no mar, o peixe engoliu, levou ele para a profundeza. Só depois de passar por tempestade, profundeza de mar, que ele falou: vou obedecer. Será que você vai ter que passar tempestades para obedecer? Será que você vai ter que chegar lá no fundo do mar para você aprender a obedecer rápido a Deus? Um dia alguém perguntou assim para mim: pastor, quanto tempo vai demorar para Deus mudar a minha vida? A resposta é muito simples: o mesmo tempo que vai demorar para você obedecê-lo. Você quer que Deus seja rápido? Então seja mais rápido na obediência. Seja rápido na obediência. Mas não somente rápido, seja alegre. Obedeça alegremente, porque toda obediência te leva para o jardim de Deus. Vou repetir para alguém receber no Espírito: toda obediência te mantém no jardim de Deus. O jardim é lugar de presença dele, é de paz, de alegria, de provisão, de segurança. Diga: toda obediência me coloca no jardim. Só que quando eu obedeço triste, normalmente eu murmuro, eu reclamo. Veio a palavra de Deus, olha para cá, pá, Deus falou contigo: eu quero isso, faça isso, sai fora disso, mexe nisso aqui. Aí a pessoa começa: ah não, mas não é possível, não é possível que eu vou ter que fazer isso. Normalmente quem não sabe obedecer de forma alegre, rápida e alegre, se torna um murmurador. A Bíblia diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A Bíblia fala muito sobre alegria. A alegria do Senhor é a nossa força.
Então obedeça de forma alegre. Deus ama quem dá com alegria. Deus quer que a gente obedeça com alegria. Mas a Bíblia também nos ensina a ser obediente de forma rápida, alegre e completa. Como assim completa? Porque tem gente que obedece em partes. Tem gente que obedece parcialmente. Eu vou te fazer lembrar de uma situação. Um jovem rico chega até Jesus e diz assim: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Segue os mandamentos. Ah, mestre, mas tudo isso eu estou fazendo desde que eu sou garoto. Aí Jesus falou para ele: então só te falta uma coisa para ser completo. Só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e depois me segue, que você vai ter um tesouro no céu. Ele não deu conta de obedecer essa direção, se entristeceu e foi embora. E diz os estudiosos que ele ficou biruta, doidão da cabeça. Ele era obediente, mas parcialmente. Mas não se engane, não era só ele não. Tem um monte de gente que é obediente a Deus parcialmente. Tem coisa que eu obedeço, tem coisa que eu não obedeço. Tem coisa que eu faço, tem coisa que eu não faço. Tem coisa que eu concordo, tem coisa que eu não concordo. Tem coisa que eu gosto, tem coisa que eu não gosto. Tem coisa que eu acho que é bom para mim, tem coisa que eu acho que não é. Então tem muita gente que obedece parcialmente. E a obediência, olhe para cá que eu vou te ensinar outra coisa sobre obediência. Tem que ser rápida, alegre e completa, mas a obediência tem níveis. Perceba qual nível da obediência você está. Eu vou falar aqui de uns 4 ou 5 níveis da obediência. Primeiro nível da obediência. Obediência quando eu estou na presença de alguém que pode me punir. Coloco o cinto quando vejo a polícia. Quando o pai e a mãe chegam, eu paro de fazer besteira. Quando o patrão está na loja, eu não faço aquilo, mas quando ele sai eu faço. Obediência só para ser visto por homens. A obediência, ela não é completa quando a gente obedece só na presença. Você é uma pessoa que obedece só quando está sendo vigiado? Tem que colocar uma câmera em cima de você para você fazer o que você tem que fazer? Esse é o nível mais raso da obediência. É a obediência quando eu estou na presença. Eu só faço por medo de ser punido e perder algum benefício. Tem gente que só obedece quando o pastor está presente. Tem gente que só obedece quando o pai e a mãe estão presentes, ou quando tem uma autoridade presente, quando o professor está presente. Alguém que pode puni-lo está longe, ele quebra tudo. Segundo nível da obediência, a obediência por conveniência. Sabe o que é isso? Vai ser bom para mim? Eu vou ganhar o quê? O que eu vou lucrar com isso aí? Tem gente que só obedece quando vai ganhar algo, quando vai ser privilegiado em algo, ou quando vai sair por cima de alguma situação. Se for para obedecer a Deus, se for para cumprir um propósito de Deus, estou fora, eu não vou ganhar nada com isso aí. Eu vou fazer isso aí, eu vou ganhar o quê? Obediência por conveniência, é um nível muito raso de obediência. Mas tem outro, a obediência parcial. Falei um pouco agora sobre isso. Eu obedeço quando concordo, eu obedeço quando eu gosto, mas a obediência, ela é medida, escute, por duas maneiras. Existem 2 termômetros que medem a obediência. O primeiro é quando eu estou na ausência de um agente punidor, quando eu estou sozinho. É a primeira medida da obediência. Eu estou sozinho, ninguém está me vendo, mas eu vou obedecer. É porque eu sou obediente. Eu não finjo ser obediente, eu sou obediente. Mas existe uma outra medida para a obediência. Quando eu não concordo, quando eu não gosto da ordem recebida. Cadê os filhos que já fizeram algo que o pai mandou que você não queria fazer, mas você fez? Deixa eu ver. O que a gente precisa entender? Eu não gosto, eu não concordo. A gente precisa subir no nível de obediência e entender o seguinte: eu posso até não gostar e não concordar, mas o que ele está falando vai ser bênção para a minha vida. Se vem dele, se vem dessa pessoa, vai ser bênção para a minha vida.
Tem gente que só obedece na presença ou quando é conveniente, só obedece parcialmente, mas existe a obediência incondicional. Eu obedeço pois é o que Deus quer de mim. Eu obedeço pois eu sei que devo ser submisso às minhas autoridades. Eu obedeço por causa de um propósito maior do que eu. Existe uma causa maior do que eu. Eu sou obediente. É obediência incondicional. E ainda existe o último nível que Jesus chegou nele. Pergunte qual? A obediência até a morte. É quando eu comprometo a minha vida com a obediência. Agora eu vou te mostrar o resultado disso. O resultado da obediência. Coloque no telão, por favor, Filipenses 2, versículo 8. Filipenses 2, 8. Está dizendo de Jesus, ó. O texto fala dele. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. E morte de quê? Ele foi obediente até... Irmão, aqui não tinha parcialidade, aqui não tinha conveniência, aqui não tinha esse negócio que está me vendo ou não, aqui não tinha o interesse dele, era interesse de Deus, era tudo sobre Deus. Vamos lá, versículo 9, olha o resultado da obediência. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Vamos lá, versículo 10, vai comigo. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, é o resultado da obediência. Fale para o teu vizinho, quanto mais você obedecer, mais Deus vai te exaltar. Não, fale para ele assim, entenda sobre obediência. Deus quer de você obediência. O Evangelho, irmãos, produz em nós obediência. O Evangelho produz em nós obediência. Pastor Rodrigo, a quem Deus quer que eu obedeça? Primeiramente a Ele. A nossa obediência primária deve ser ao Senhor. A Bíblia fala: se você atentamente ouvir a minha voz e obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se quiserdes e me obedecerdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se nós aprendermos a obedecer a Deus, irmãos, nós vamos desfrutar de muita coisa boa. Nós vamos desfrutar de muita coisa boa. Pastor, a quem que Deus quer que eu obedeça? Aos nossos pais. Aos nossos pais, aqueles que ainda os têm. Colossenses 3:20 diz assim: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Quem que Deus quer que eu obedeça? A Ele, meus pais e aos meus pastores. É bíblico? Você sabia que é bíblico? Obedecer a pastores é bíblico? Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque zelam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que os façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Deus quer que eu obedeça a Ele, aos meus pais, aos meus pastores. Deus quer que eu obedeça aos meus senhores, às autoridades que Ele constituiu nessa terra. É Bíblia, irmão, eu não estou inventando nada. Colossenses 3:22, vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne. Os homens, as mulheres que são senhores nossos, patrões que têm autoridade na nossa vida, não servindo na aparência, só para ser visto, para como agradar a homens, mas em simplicidade de coração, temendo ao Senhor. Então diga: Deus quer que eu obedeça. Irmãos, a desobediência vai tirar tudo de nós. A desobediência vai tirar a presença, a paz, a alegria, a segurança, a provisão. A desobediência vai nos tirar do jardim, do lugar de comunhão. A desobediência gera maldição. Lá em Deuteronômio 28, a partir do versículo 14, 15, lá diz assim: todas as vezes que vocês desobedecerem, essas maldições virão sobre a sua vida e te alcançarão. Isso é terrível, gente.
Não vale a pena desobedecer, o preço é muito alto. Prepara para mim para o telão, eu quero encerrar com esse texto, Efésios 5:1. Efésios 5:1. Pastor, se eu decidir desobedecer, o que vai acontecer? Você já entendeu que você vai perder o jardim, vai perder tudo que tem no jardim, você vai trazer muita dor para a tua vida, porque o caminho de Deus é a obediência. Mas escuta isso aqui, Efésios 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Vamos lá. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Vamos lá, 3. Mas a impudicícia, a impureza, e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, como convém a gente que santifica a vida como nós. Está dizendo ali, ó, tira todo tipo de sujeira da tua vida, tira, limpa a tua vida, isso não convém a você, isso não faz parte mais da tua vida. Versículo 4. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. O que é isso aqui? Fofoca, piadas imorais, palavrão, sujeira da boca. É isso que está dizendo aqui. Coisas essas inconvenientes, não convém a nós. Antes, pelo contrário, ações de graças. Quer dizer, vamos substituir palavrão, xingamento, vamos substituir fofoca, vamos substituir por graças a Deus. Obrigado, Senhor, por louvores, por palavra. Ou então, se eu não quero glorificar, fico com a boca fechada. Mas vejam agora o versículo 5. Sabei, pois isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, olha que interessante, ou avarento, que é idólatra. Por que todo avarento é idólatra? Porque a pessoa pegada a dinheiro, ela está adorando o Deus Mamon. Ela está adorando o Deus Mamon. Esses dias agora, recente, eu vi no Instagram um camarada, o cara era pastor, desviou, ele era pastor, ele desviou e agora está fazendo pacto com entidades. Aí ele disse assim, ó, você tem que fazer comigo pacto de Mamon para você ficar rico. Eu falei, cara, o negócio está muito descarado, né? Irmãos, o diabo antigamente camuflava as coisas, hoje ele não está camuflando mais não. Não tem mais filtro. Vocês viram os desfiles de escola de samba? Vocês viram? Vamos receber agora o Deus Caos. Trouxeram o caos para o Brasil, irmãos. Vamos receber agora a entidade tal. Gente, a entidade mandou fazer isso. Irmãos, eles não estão mascarando mais não. É escancarado. Interessante que a avareza, o apego a coisas materiais, a dinheiro, é idolatria, porque o dinheiro vira o Deus da pessoa. Então a Bíblia está dizendo assim, ó, saibam pois isso, nenhum incontinente, impuro, avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vai ganhar nada de Deus que pratique isso aqui. Versículo 6 e último. Ninguém vos engane com palavras vãs. Cuidado com conversinha fiada, dizendo que você pode fazer o que você quiser, que vai dar tudo certo, que vai dar tudo bem. Cuidado, ninguém vos engane com palavras vãs. Porque por estas coisas que nós acabamos de ler, vem a ira de Deus sobre os filhos. Irmãos, se eu não obedecer, a ira de Deus vem sobre a minha vida. Eu perco a herança de Cristo e de Deus, fico fora do jardim e vou gemer para viver sem paz, sem alegria, sem provisão, sem segurança. Porque se Deus não guardar em casa, em vão vigia a sentinela. Irmão, se Deus não guardar a casa, a família, pode levantar muro alto, colocar câmera de segurança, cerca elétrica, cachorro bravo, ninguém segura. Quem guarda a nossa vida, a nossa casa é o Senhor. Quem dá segurança é o Senhor. Por isso que a Bíblia diz, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Dá glória a Deus aí, aplaude o nome dEle.
Diga graças a Deus. Pergunte para o teu vizinho se ele é bom em obedecer. Pergunte para ele. Quem aí é bom em obedecer? Mais ou menos. Levante a cabeça. Eu quero fazer uma oração por você. Mas olha aqui. Escute o que eu vou te falar agora. Eu vou orar logo após te contar essa historinha. Conta-se uma história de um grande rei. De um grande o quê? Só para saber se vocês estão aqui comigo. Um grande o quê? Esse rei tinha uma carruagem de ouro, muito linda, toda coberta de ouro. E 4 cavalos maravilhosos puxavam a carruagem dele, de 2 em 2. Um dia, o cocheiro que guiava a carruagem virou para o rei e disse: rei, os cavalos já estão velhos e cansados, a gente precisa substituí-los. O rei então deu para ele uma direção, um comando. Pegue alguns homens e saiam pelos campos em busca de cavalos selvagens. Capturem os cavalos que a gente precisa, tome eles, adestre eles, cuide deles, treine eles para puxarem a carruagem real. O cocheiro então fez como o rei lhe direcionara, pegou aqueles homens e saíram para o campo, até que eles encontraram muitos cavalos pastando, cavalos que nunca tinham sido montados. E eles aproximaram, cercaram os cavalos e começaram a laçá-los. Pá, pegou um, pegou 2, pegou 3. Quando eles pegaram o 4, aquele cavalo era tão bravo, irmãos, ele era tão bravo, tão selvagem, que ele pulava, ele dava coice, ele esperneava, ele vinha para cima daqueles homens, tentando morder naqueles homens. E aquele cavalo, ele era tão bravo, tão indomável, que ele conseguiu arrebentar aquela corda e fugir. Então eles tiveram que pegar outro cavalo, e aquele cavalo fugiu. O cocheiro e os homens levaram aqueles 4 cavalos para o palácio, deu banho neles, domou, treinou, alimentou e treinou eles para puxar a carruagem. Cavalos saudáveis, cavalos novos, bonitos. Só que passou um tempo, veio uma grande crise, uma fome na terra muito severa. Não chovia, não tinha alimento, os pastos secaram, os riachos secaram, não tinha comida. E aqueles cavalos selvagens, lembra daquele cavalo que arrebentou a corda e fugiu? Ele começou a passar fome e sede. Ele não tinha mais o que comer, não tinha mais o que beber. Até que aquele cavalo selvagem pensou assim: eu vou lá na cidade, ver se eu consigo encontrar alguma comida, alguma bebida, alguma água. E ele vem muito fraquinho, doente, há dias, semanas que ele não comia, não bebia. E quando ele chega perto da cidade, ele escuta o trote de muitos cavalos. E quando ele levanta a cabeça, ele vê uma carruagem de ouro, o rei dentro da carruagem, e aqueles 4 cavalos que andavam com ele, puxando a carruagem. Os cavalos estavam fortes, os cavalos estavam saudáveis, bem alimentados, porque no palácio tem alimento em fartura. E aquele cavalo então olhou para aqueles outros cavalos que antes andavam com ele e pensou assim: poderia ter sido eu, mas eu não deixei, eu não quis, eu não aceitei, eu fui indomável, eu fui bravo, eu fui resistente a Deus. Você já está entendendo o que eu estou falando? Você já está entendendo que os cavalos somos nós? Você já está entendendo que o rei é Jesus, que a carruagem que o cavalo puxa é a obra de Deus? Você já está entendendo que o palácio é a casa do Senhor? E aqui tem provisão, aqui tem alimento, aqui tem pão, aqui tem água, aqui tem segurança, aqui tem saúde. Mas para aqueles que não aceitaram a palavra lá fora, estão com fome e sede, estão doentes. Quantos e quantas hoje estão com a vida amargurada, destruída, com fome e sede, a alma sedenta, porque não quiseram ouvir a Deus,
não aceitaram o laço da palavra, não aceitaram a disciplina, não aceitaram ser domados, não aceitaram entrar no eixo com Deus. Poderiam estar no palácio, poderiam estar comendo bem, poderiam estar vivendo uma vida ótima, mas estão passando fome, sede, tristes, amargurados, depressivos, atormentados. Por quê, pastor? Porque simplesmente foram indomáveis, não se submeteram, não aceitaram obedecer, lutaram com Deus e nunca baixaram a cabeça para Deus. Ah, meus irmãos, não sejam assim. O Senhor tem falado com essa igreja, o Senhor tem falado ao teu espírito: não seja um cavalo indomável, não seja um cavalo selvagem. Você vai morrer de fome, de sede, de frio, você vai morrer doente, você vai morrer fora do jardim, você vai morrer longe do rei. O Senhor trouxe você aqui hoje porque Ele quer mudar a sua história. Eu vou dizer para alguém sabe que Deus está falando com você. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer te dar uma nova vida. Chega de passar fome, frio, sede, doença. Chega de sofrer longe do Senhor. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você.